Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. O convidado de hoje é o Rafa. A gente vai falar um pouco sobre engenharia mecânica e um pouco mais sobre engenharias no geral. O Rafa tem um canal, daqui a pouco a gente conta tudo pra vocês. E, enfim, antes da gente começar a conversar, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos. Juro, o episódio de hoje vai ser uma pegada bem diferente do que a gente vem fazendo. E também queria deixar aquele agradecimento à Red Bull, né, nossa parceira, que, galera, até pegando um gancho, quem está interessado em engenharia, vocês vão dormir muito pouco e vocês vão viver a universidade na base de energético. Então, ó, já sabe, pega aquele Red Bullzinho e manda essa dose extra de energia para dentro. Rafa, brigadão por topar compartilhar um pouco aí da tua experiência, falar um pouco do teu canal também. Se você quiser se apresentar pra galera aí, por favor. Beleza, Dan. Cara, eu que agradeço aí imensamente pelo convite. Como já te falei, já vim acompanhando seu canal, né? Curto pra caramba. Valeu. E, cara, bora falar de engenharia, assim, quem me conhece aí dos projetos especiais, do trabalho, das escolas aí, sabe que eu sou fissurado por esse tema e pra mim é sempre um prazer falar dele, cara. Da hora. Galera, até contextualizando um pouquinho pra vocês, a gente acabou de se conhecer, tá? Mas teve... O Rafa deixou um comentário recentemente em um dos vídeos, e aí eu adicionei ele no LinkedIn, começamos a trocar ideia, e aí eu descobri que ele tem um canal que ele fala sobre... Você é formado em engenharia mecânica, né, Rafa? Eu sou mecânica, eu sou engenharia mecânica. E aí ele tem um canal pra falar, tipo, sobre engenharia, ele dá várias dicas, a gente vai entrar um pouquinho nisso. Ô Rafa, como que você foi parar na engenharia, né? Tipo, dá pra ver que você é apaixonado, tanto é que você fala muito sobre o tema, mas como que você caiu na engenharia mecânica? Não, beleza, cara, ótima pergunta. Assim, Dan, cara, originalmente, lá na época que eu tava fazendo ensino médio, eu não sabia, cara, eu não sabia o que eu queria, assim, de faculdade, não sabia o que eu queria de profissão. Tava perdido até o terceiro ano do ensino médio, mas eu acho que assim como a maioria das pessoas, né, eu tinha inclinação para exatas e principalmente matemática. E assim, cara, só até voltando um pouco lá no meu ensino médio, porque eu acho que, cara, a escola que eu fiz ensino médio, assim, teve um papel muito importante. Eu fiz ensino médio aqui em São José dos Campos, né, interior de São Paulo, numa escola que é um projeto social da Embraer, né, da Embraer, que é onde eu trabalho hoje, inclusive, assim. Então eu estudei até a 8ª série em escola pública, e aí eu fui nesse projeto social, ganhei uma bolsa de 100% e fui lá. Que fera. E, cara, pra ser sincero, eu não esperava nem fazer faculdade, assim, sabe? Só que, assim, a escola é muito boa e ela foi orientando os alunos, né? E eu fui sendo orientado para fazer alguma faculdade. Aí chegou no terceiro ano, cara, ainda não sabia o que eu queria fazer, mas gostava muito de matemática. E, cara, matemática, assim, sempre foi meu forte, né? Como eu falei, assim como a maioria das pessoas de engenharia. E, cara, eu queria prestar matemática, assim, até o terceiro ano. Na época, eu prestei vestibular, cara, eu prestei em 2009 para entrar em 2010. E na época o que o pessoal tava falando muito era petróleo e engenharia de petróleo. Que época que foi, mais ou menos? Cara, eu entrei na facu em 2010. Então eu comecei a prestar vestibular final de 2009. Então o pessoal vinha falando bastante assim de petróleo, que engenharia ia dar muito emprego, que ia bombar tal. Então até meus familiares, né, falaram, faz engenharia, tipo, né, para você ter mais oportunidade de emprego tal. Aí beleza, eu comecei a filtrar as engenharias, e aí eu fui meio que por eliminação, assim, cara. As duas que sobraram, no fim das contas, foi civil e mecânica. E o meu pai é mecânico de automóveis. Então, falei, cara, tava ali, né? Tipo assim, influenciou, sabe? Não manjo muito de carro, né? O pessoal às vezes acha que manja, mas não. Mas meu pai é mecânico, meu pai manja muito de carro, eu acabei indo pra mecânica no fim das contas, assim, sabe? E eu fui descobrir realmente a engenharia quando eu tava lá, cara. A hora que eu vi, já tava lá, já, e sem saber o que era, eu fui descobrindo, cara. O fato de você ter feito o colégio ali da Embraer te ajudou de alguma forma a escolher mecânica? Não sei, tipo, não sei se às vezes eles têm algum programa ali de incentivo a
talvez uma mão de obra interna, sabe? Algo nesse sentido, que você acabou voltando Sim. pra Embraer, mas tem alguma, tipo, ó, galera, vamos começar a focar mais em engenharia, ou é, tipo, bem livre Sim. mesmo? Não, cara, excelente pergunta. Assim, já faz um tempo, né? Eu fiz o colégio de 2007, 2009. A gente vai esquecendo, mas na verdade tem sim, Dan. Lá no colégio, cara, a gente tinha, deve ter ainda, eu imagino, né? Os projetos que era, cara, ele não chegava a ser um curso técnico, mas ele era que uma pré-iniciação para as coisas que a gente ia fazer na faculdade. Então a gente tinha lá o pré-engenharia, o pré-humanas e o pré-biológicas. Não sei se é Uhum. assim até hoje, mas eu acho que deve ser. E eu fiz o pré-engenharia na época, então, cara, me influenciou sim. Isso me Que da influenciou hora. porque a gente tinha, tipo assim, laboratório, sabe, pra ir aprendendo um pouquinho já sobre engenharia. Então isso me influenciou sim, cara. Eu tinha me esquecido, mas o próprio colégio também já Uhum. foi dando essa formação pra gente lá na época, sim, cara. Que massa, que massa. E, meu, você falou que você não é muito ligado em carro, né? Que você não manja tanto. E aí eu vi isso, tipo, eu tenho um amigão meu que desde pequeno era apaixonado em carro. E aí ele foi fazer engenharia mecânica achando que ele ia ser o novo montador fodástico, assim. E eu tô ligado de uns spoilers da vida dele que ele desistiu do curso. É, não tem nada a ver, né, com a mecânica que a gente vê do dia a dia. Tipo, porra, deu BO no, sei lá, no motor. Não é essa mecânica, né? Cara, não necessariamente, cara. Assim, pode até ser, mas vai ser para um pequeno percentual de gente, assim, né? É o que eu falei, meu pai é mecânico, né? Tipo, então meu irmão virou mecânico também, então a família é mecânica, tem tio mecânico, tudo mecânico. Então quando eu fui, eu pensava isso, assim, falar, eu vou aprender, né? Aqui em São José, cara, na época que eu ainda estava aqui antes de ir para a Unifei, lá em Itajubá, o que era muito forte de indústria aqui, né, além da Embraer, era a GM. Né, a GM aqui em São José dos Campos é muito forte. Então Uhum. eu tinha um pouco dessa pretensão, sabe? Pensando nisso, assim, falar, vou fazer engenharia mecânica, tal, igual meu pai, manjar de carro e vou pra GM, né? Foi um pouco diferente depois, no fim das contas, mas aí, cara, eu entrei, né, na facu, eu entrei no Baja, até, tipo assim, né, o Baja que é um projeto, tipo, é um veículo off-road, eu não sei se você conhece, Dan, o projeto Baja. Ah, assim, eu conheço porque na Unesp tinha, mas nunca cheguei a participar. Se você Hum. puder dar mais detalhe, por favor. Só contextualizar pra galera, né, até fazendo o jabá, porque o Baja é o meu favorito aí de todos, cara. O Baja, pessoal, vocês podem procurar, ele se trata, assim, de uma competição estudantil de engenheiros de todo o país, onde cada faculdade monta sua equipe de Baja, e o Baja é a competição de veículos off-road. Então, os estudantes constroem veículos, esse veículo ele é tripulado, então tem um piloto que vai dentro dele, né, que é um Que da estudante hora. também, e aí ele passa por diversas provas, assim, tem avaliação que a gente chama de estática, que é tipo assim, pegar o carro e inspecionar, olhar o projeto dos alunos, né? Os alunos apresentam um projeto, e depois o carro vai para a pista correr e disputar um com o outro e mede velocidade, né? Então tem todo um contexto lá, né, para resumir. Uhum. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei nesse projeto, com essa ideia, assim, que você falou, tipo, engenharia mecânica, aprender sobre carro, né? Mas, na verdade, Odan, o mundo da engenharia mecânica, assim, ele é muito vasto, assim, cara. O carro, ele usa muito da engenharia mecânica, assim como ele usa muito de todas as outras engenharias, né? Mas, assim, cara, ele tem muitas coisas, né? Tipo, cara, dá pra você trabalhar em tudo, qualquer indústria que você Uhum. pode imaginar, assim, que precisa de manutenção, de projeto, de manufatura, de produção, né? Tem muitos eixos que você pode ir. Isso aqui. Então, assim, cara, fui com essa ideia e saí de lá com um mundo muito maior do que eu imaginava, né? Então, assim, até hoje tem envolvimento com o Baja, tipo, participo, né? Sou parte do comitê, sou juiz, mas não trabalho nessa indústria, eu tô na aeronáutica, né? Mas, Uhum. cara, a gente vai jogando com o que vai aparecendo, né? E assim Mas, vai. assim, ao longo da graduação, o que vocês estudam? Porque, tipo, ao mesmo tempo é algo muito amplo, né? E Sim. apesar de terem alguns conceitos, eu imagino, ah, que são compartilhados entre
sei lá, porra, carro, máquina, maquinário, aeronave, às vezes uma colheitadeira, sei lá, tipo, você tem N aplicações. Alguns conceitos, principalmente os físicos, né? Eles são os mesmos ali. Mas ao longo da faculdade, o que vocês vão estudando? Cara, ótima pergunta, assim, assim, o início da faculdade, assim como qualquer outra engenharia e até alguns outros cursos de exatas, é basicamente cálculo e física e algumas introduções. Acho que o seu curso deve ter sido isso também, né? Bastante isso também. Acho que isso aí é Nossa, aquele sofri. baque, assim, aquele baque que dá na galera. Cara, É, desculpa te não, interromper, pode eu, falar. eu cheguei a fazer colégio técnico de mecatrônica antes de ir pra faculdade, e quando eu tava prestando vestibular pela segunda vez, eu quase, tipo, cogitei mecânica, porque eu fiquei, tipo, pô, eu acabei indo fazer controle e automação, né, que tem um pé de mecânica, mas eu tava nessa dúvida, eu falei assim, meu, eu vou fazer mecânica, eu vou fazer elétrica, ou vou fazer algo de informática, tipo, eram os três assim, e aí controle e automação meio que juntava tudo. E eu quase, tipo, falei assim, mano, mecânica, será? Fiquei com esse... Quase foi pro lado. É, só que eu Pro justamente não lado. sabia o que ia estudar, sabe? Eu falei assim, meu, Sim. não sei direito, hein? Pô, cara, não, legal, bom saber. De repente dá pra orientar as outras pessoas aí, né, cara? Então, fora essa parte, né, que é comum a todas as engenharias, cara, a mecânica, no geral, a gente tem uma base de física muito forte. Então a gente pega lá as partes mais básicas, né, que você vai ver, tipo, é resistência dos materiais, né, tipo, de falar de uma forma bem leiga, assim, para ver se as coisas vão quebrar ou não. A gente tem mecânica dos fluidos, né, que vê o comportamento dos líquidos, dizendo assim de uma forma também mais simplificada. Bernoulli, os Tem caras todo. também tipo a mecânica térmica. Oi? Bernoulli, os caras todo. Bernoulli, isso aí não é o que eu mexo hoje, cara. Nossa, dá Tem umas arrepio esses coisas, negócios. isso aí tem umas coisas meio loucas aí, cara. E também a parte térmica, né? Então são as três bases assim que eu me recordo assim mais fundamentais. E a partir Uhum. disso, assim, tem faculdades de mecânica que tem suas especializações, né? Mas eu vou falando um pouco que tem na Unifei, cara. A partir desses conceitos, cara, lá na Unifei a gente estuda muito em mecânica, projetos de sistemas de refrigeração, é uma coisa forte lá. Turbomáquina, né? Que basicamente são assim turbinas, ventiladores, né? Equipamentos que envolvem rotores e fluxos de fluido passando, seja água, Uhum. seja vento, né? A gente estuda equipamentos termodinâmicos, então se você pega motor, né, o próprio motor de carro, motor combustão, motor a diesel, a gente estuda também, mas não são os únicos equipamentos termodinâmicos, né? Você tem equipamento termodinâmico na geladeira, né? Você tem compressor, por exemplo. Então a gente estuda uma variedade de equipamentos termodinâmicos. Aí depois, cara, tem elementos de máquina que é muito interessante, que a gente aprende a projetar engrenagem, e tudo que tem de elementos de máquina, né, tem vários componentes menores ali que são mais específicos. Engrenagem é o que eu me lembro que é que é um pouco mais tangível, assim, mas não só engrenagem, mas parafuso, vários outros, né, componentes ali que tem. Uhum. E daí tem manutenção, né, tem materiais também. Então, cara, muito amplo, assim, muito amplo, né. Que da hora. E aí, dentro desse mundo, o cara pode escolher, né? O cara, o engenheiro ou a engenheira pode escolher, cara, pode escolher qualquer um desses, assim, sabe? Eu hoje, cara, se eu for pegar um desses, o que está mais próximo da minha realidade hoje é a resistência dos materiais. Eu trabalho com. Eu fui engenheiro de estruturas, né, por um tempo, lá onde eu trabalho, e hoje eu desenvolvo software, mas de engenharia também, então voltado para Uhum. estruturas. Então, software de cálculo de estruturas. Então, cara, resistência dos materiais na veia, aí entra elementos finitos, né, e aí assim por diante, assim, cara, o negócio vai se expandindo. Meu, até interessante o que você tocou. Eu tava lembrando aqui que eu conversei com uma porrada de gente de engenharia. Eu vejo muito a galera das engenharias migrando para mercado de desenvolvimento de software, mercado financeiro, consultoria, e ninguém de fato atuando. Pô, eu tenho um amigo meu que formou em engenharia ambiental, o cara trabalha no banco. É tipo, meu, você não usa de nada o conhecimento. Ó. De certa forma, a sociedade que ele fez uma faculdade pública perdeu um engenheiro ambiental ali, que ela ajudou a formar. A galera da mecânica no geral tá com bastante mercado? Ou, tipo,
pessoal acaba indo tudo para mais ou menos essas 3 áreas. Como que tá o mercado hoje? Cara, assim, o que eu tenho visto, assim, Dan, cara, essas 3 áreas eu acho que elas, de certa forma, elas acabam se sobrepondo. Eu tenho, cara, sendo honesto, assim, eu tenho muitos colegas que foram banco, Uhum, consultoria, financeiro, eu tenho muitos colegas que foram. Cara, a engenharia mecânica, assim, ela tem muito. Ela depende muito de infraestrutura, sabe, no fim das contas, né? Pelo menos da minha experiência, ela depende muito de infraestrutura, então depende de empresas que tenham infraestrutura. uhum, Cara, dependendo do mercado, essa demanda ela é meio cíclica, sabe? Por exemplo, né, falando um pouco do mercado da aviação, hoje, né, falando de hoje, tipo assim, agosto de 2022, é o mercado que tá retomando, assim, a demanda está retomando. Se você entrar em sites de quaisquer empresas de aviação, você vai ver que tem bons empregos para pessoas da engenharia mesmo. que da hora. Só que, tipo assim, né, isso é meio cíclico, né? Por exemplo, se você for ver, há 2 anos atrás, 3 anos, quando a gente iniciou essa situação que a gente está hoje, cara, esse mercado, o mercado da aviação, ele reprimiu um pouco, né? Porque as pessoas pararam de viajar, as empresas de aviação pararam de encomendar e tudo mais, então ele reprimiu. Mas se você procurasse, cara, você não achava vaga nesse mercado, assim, tipo, assim, até achava, mas muita concorrência e pouca gente. Hoje teve uma retomada, então começa a pegar, sabe? Então, assim, pelo menos a aviação nesse sentido, ela é bem cíclica. E o mercado para engenharia mecânica, no geral, também ele depende muito de infraestrutura, assim, né? É claro que assim, cara, eu não sou, né, economista, não sou especialista do mercado, isso é a minha Uhum. visão de quem está no mercado, né, e tá, assim como todo mundo fica olhando, mas eu diria que ele tem essa característica assim também, sabe? Assim como engenharia civil, né, que tem momentos em que está mais aquecido, menos aquecido, Sim, sim. então, eu diria que ele é bem cíclico assim também no geral, sabe? É que assim, a impressão que eu tenho, por exemplo, em se tratando de produção, porque aí eu posso estar totalmente leigo, então por favor me corrija se eu estiver falando merda. Mas, Verdade. tipo, querendo, assim, na minha, no meu ponto de vista, eu vejo que a galera da mecânica vai muito para uma linha de produção. Então, tipo, sei lá, você tá falando de grandes montadoras, GM, o exemplo que você deu. Ah, puta, a GM fechou a fábrica no Brasil. Tô Teve uma montadora, não sei se foi a GM ou não, mas teve uma que encerrou as operações recentemente aí. Tem. E, meu, todo mundo que tá naquela planta, ou em todas as plantas, perderam emprego. Sim. E eu vejo isso, tipo, migrando para mercados alternativos, tipo, sei lá, China, mão de obra totalmente. Porra, regulamentação lá bem bizarro, galera, mão de obra barata total. Grande parte dos minérios tem por lá, então eles conseguem produzir também até um custo mais barato. E essa questão dessa migração para mercados alternativos, não que o Brasil seja um puta polo, mas mercados com a mão de obra mais barata, afetou o mercado de mecânica aqui também? Seja para produção de Cara, máquinas, bens de consumo como carro, por exemplo? Cara, com certeza afetou, né? Até dessa empresa automobilística que fechou, como eu sou participante do Baja, eu tenho bastante amigos, né, que são, né, que eram, alguns ainda são. Com certeza afetou, cara, porque assim, a nossa a engenharia mecânica, né, assim como outras, produção e mesmo mecatrônica, como você falou, né, a gente tende a ir muito para parte de produção mesmo, planta, né? Uhum, Exercer a nossa função de engenharia na parte de fabricação. Por quê? Porque muito dessas empresas vêm de fora. Então, assim, o desenvolvimento de produto, assim, às vezes tem coisas aqui, mas boa parte acontece lá fora. Tem épocas e épocas também, né? uhum, Mas, cara, assim, aqui também, assim, teve uma questão de demanda, né, que até, assim, eu cheguei a ver as notícias das empresas que alegaram também diminuição de demanda, e aí os caras começam a fechar as plantas aqui também, né? Mas, cara, isso sem dúvidas afetou. Assim, não quer dizer que não precisa mais de engenharia, mesmo essas montadoras que fecham aqui, elas acabam tendo engenheiros brasileiros, porque existem uma série de outras coisas, por exemplo, homologação de veículos, né? Se você, mesmo que você importe um veículo de uma empresa estrangeira, essa empresa ela precisa homologar do ponto de vista de engenharia, precisa homologar o veículo aqui.
Então, tipo assim, cara, os caras projetaram o carro para um país lá que faz menos 20 graus e o carro anda nessa condição, liga o motor Uhum. nessa condição. O carro vem para o Brasil, pô, ele vai Não ter que funciona. rodar. Tipo, é outra física, né? Então você precisa ter engenheiros aqui para homologar, para viabilizar de certa forma. Mas, cara, você fechando uma planta, cara, isso aí sem dúvidas afeta. Tipo assim, como eu falei, na engenharia, pelo menos a mecânica, mas eu acredito que as outras também, a gente depende muito de infraestrutura, né? Então você fecha a infraestrutura e aí você pega esses outros mercados, né? Tipo banco, consultoria, desenvolvimento. Claro, você precisa de infraestrutura também, mas muitas vezes essa infraestrutura, cara, ela pode ser remota, né? Essa infraestrutura ela é um prédio, é um escritório, então assim, Tá essas mais no coisas vão digital, né? acontecendo. Tá mais no digital, então essas coisas vão acontecendo, né? E aí, Uhum. bom, eu acho uma pena, mas por outro lado é parte, né, cara? As pessoas têm que, tipo assim, elas precisam crescer de alguma forma, né? Então faz parte, assim. Uhum. Mas com certeza, não O... sei se eu respondi a pergunta, cara, Não, mas não, respondeu sim. Ô, Rafa, saindo um pouco do curso de mecânica em si, e eu até tava dando uma palhinha pra ele antes, galera. Eu cheguei a passar no vestibular e era na minha época foi ENEM, não sei se quando você entrou era ENEM também, fiz, cara, mas eu fiz, fiz. e Pode aí continuar. não, de buff, mano. Aí, tipo, eu passei no ENEM e na época eu passei na Unesp também, e eu ia fazer engenharia de computação na Unifesp ou engenharia de telecomunicações na Unesp, que acabei escolhendo. E eu quase morei em Itajubá. Como que é a vida universitária lá? Tipo, não sei, querendo ou não, São José dos Campos é um polo grande aqui do estado de São Paulo, uma grande cidade ali, região bem movimentada, um centro urbano. Como que é Itajubá? Eu sei que ali, tipo, é perto de Santa Rita do Sapucaí também, tem o Vale do Silício brasileiro, né, que eles falam. Como que é a região, morar na cidade, festa, a universidade em si, né? Tipo, infraestrutura. Sim, não, vamos lá, cara. Itajubá é. Cara, Itajubá é uma cidade assim que eu sou apaixonado por aquela cidade. Até hoje eu não desapeguei, cara. Eu volto pra lá ainda 12 anos depois, ainda volto pra lá de tempos em Que da hora. tempos. Cara, Itajubá é uma cidade muito da hora, cara. Pra quem é universitário, assim, é uma cidade muito da hora. Assim, até contextualizando, quando eu fui pra lá, eu era bem novo, cara. Eu tava com 17 anos, né? Tipo, era relativamente novo. Caraca, E entrou assim, novinho. cara, não, fui novo. E assim, cara, como eu falei, né, eu não esperava nem que eu fosse fazer uma faculdade na minha vida. E depois estava lá em Itajubá, então, cara, cheguei até meio assustado, assim. E lá, cara, como é uma cidade de interior, pra galera, assim, que curte festas e esse tipo de interação, assim, cara, é muito bom, porque Itajubá, no sentido social, assim, é um lugar maravilhoso, cara, muito top. Tem pra festa para todos os gostos e bolsos, assim, que você imagina. Cara, quando eu cheguei lá, assim, tipo, era cabaço, eu não sei nem se posso falar aqui, né, mas Pode, manda. então beleza, totalmente Oxi, cabaço, assim, eu xingo pra caralho aqui, tá suave. então beleza. Não, foi mal. Falei, cara, esse negócio é monetizado, vai que é, né? Não, manda Mas, bala. cara, era totalmente cabaço, assim, de muitas coisas da vida, cara, e ter ido. E era nerd, assim como muitos, né, que vão pra engenharia e pra outras faculdades. E, cara, ter ido pra lá, assim, pra mim foi muito bom no sentido social, cara. Então, assim, pra quem curte festa lá é muito bom. E tem muita festa em República, como é uma cidade de interior. Eu não sei se é assim ainda, né? Porque eventualmente o pessoal vai regulamentando um pouco essas coisas. Uhum. Mas na minha época era, cara. Então a gente ia na República, e conhecia a galera e Nossa, ficava festa de rap é muito interagindo. bom. É muito bom, cara. Itajubá é muito bom. A época que eu fui, cara, eu peguei uma época muito boa, até de Itajubá, que também, cara, o custo muito baixo, assim. Na época, eu não sabia se meu pai ia ter condição de me ajudar por completo ou não. Eu até cheguei a pegar uma bolsa que a Embraer oferecia, só que assim, era uma bolsa reembolsável na época, né? Hum, E de R$ 500, mas no fim, cara, com R$ 500 eu conseguia cobrir todos os meus custos. Aí, tipo, não precisei mais, sabe? Então, cara, R$ 500 vivia bem assim. Então, que da cara, era uma hora. cidade barata. Hoje eu acho que não é mais assim, porque os aluguéis lá já subiram, né? Deu uma mudada.
Mas A para economia comer, já mudou bastante, né? ah, sim, a economia mudou, né? Mas, cara, mas em outros aspectos, né? Eu sei que para comer lá ainda é bom, né? Financeiramente é bom. E eu acho que relativamente, né? Se você comparar com as grandes cidades, São Paulo, né? Mesmo Campinas, eu imagino que ainda deve ter um custo Ah, bacana, sim. assim. E, cara, Itajubá, assim, foi um lugar onde eu comecei a virar adulto, assim, cara. Cheguei, eu comecei a participar do Baja, né, que eu falei, então nessa comecei a fazer as amizades, comecei a beber cerveja, porque eu não bebia, né, beber álcool, beber as coisas, e, cara, muito da hora, cara. Eu adoro Itajubá, tenho um baita carinho, eu volto pra lá até hoje. Claro que em outro contexto, né, esse ano, por exemplo, eu fui 2 vezes, mas agora eu já não fico mais em República, fico em hotel, tipo assim, agora eu não vou mais pra zoeira, vou pra casamento de amigo, Ah, batizado. isso que eu ia perguntar, vocês vão É, em, tipo, você vai pra festa de rap, sei lá, alguma coisa assim. não, não, cara. A última vez eu fui, tipo, casamento. A galera tá já nessa, cara. O pessoal já tendo filho, já casando, né? Então, mas, cara, é muito bom, cara. Eu volto, encontro com a galera, assim, é muito da hora, cara. Que Então, eu massa. tenho baita carinho por Itajubá e recomendo muito, porque assim, eu da Itajubá, quando eu fui, ela já se chamava Unifei, mas para virar Unifei mesmo, porque ela era EFEI antes, né? Mas para virar Unifei, cara, se eu não me engano, até 2013, eles tinham um requisito lá que eles tinham que ter um certo número de cursos e tudo mais. Então, quando eu entrei, era muito engenharia, sabe? Era engenharia, tinha Uhum. matemática, DM e tal, mas ainda assim era muito exatas. E hoje, cara, eu sei que tem curso de várias outras coisas, assim, de ciências biológicas, atmosfera, Que da tem uma hora. variedade muito grande de cursos lá, cara. E Então, como que é, tipo, a estrutura do campus, assim? É um só? É espalhado? Tem alguns espalhados pela cidade? A bagunça é tudo num lugar só? Porque, por exemplo, Unicamp aqui em Campinas é um campus enorme e tem, tipo, um outro em Limeira. Mas, assim, sim, tudo num só. entendi. Vocês chegam, tem aula em Limeira para a mesma galerinha, assim, ou é outra Ah, planta mesmo, assim? que são outros cursos. Tipo, engenharia Ah, de não, tá. produção, por exemplo, é em Limeira, não é ADM, É é o em curso Limeira. inteiro. Mas, Entendi. assim, eu sei de casos de pessoas que, puta, tô fazendo estágio em Campinas, já tô no último ano, sei lá, tô com uma matéria de cálculo, que tem todo o negócio. Ah, o cara Sim. consegue fazer cálculo em Campinas de boa. Ah, Então, da hora, cara. Da hora. Então, a Unifeuda, nesse sentido, cara, ela tem outra planta, ela tem uma planta em Itabira também, mas, cara, Itabira é bem longe de Itajubá, não sei quantas horas, mas eu sei que é bem longe, então são outros cursos, engenharia também, mas é outra planta. E dentro da cidade de Itajubá, tipo assim, na época que eu tava lá, a gente tinha, né, o campus principal, que é onde vão levantando prédio atrás de prédio, mas a Unifel ela tinha alguns outros terrenos espalhados pela cidade, mas tipo assim, era mais, às vezes usava para muito para projetos especiais, né? Como eu era de projeto especial lá do Bajo, eu acabava conhecendo esses outros terrenos. Mas no geral, o campus mesmo ele fica em um lugar só, cara. Tem uma avenida principal lá, BPS, e tá lá o campus e surgindo ainda toda vez que eu vou lá é prédio novo atrás de prédio, sabe? Então, no geral é um que da campus hora. só. Os caras já começaram a colocar ar-condicionado, será? Nossa, não tem ideia, cara. Nossa, Eu acho que isso isso vai demorar muito pra acontecer nossa, eu em não sabia, não facul sabia nem que pública. estavam pondo, cara. Se tiverem, pô, Não, não igual. sei. Eu acho que quando eu fiz o Nesp em Sorocaba, o campus, tipo, tinha dois cursos. Eu sei que num prédio novo que eles fizeram, eles botaram lá, mas acho que a galera, o governo federal não tava muito bem nas pernas também, né? Então não sei como Aí que é. é complicado, né, cara? Mas eu não sei se tem ar-condicionado, não. Mas a infraestrutura lá é muito boa, cara. Assim, se em termos de, cara, em Um termos de sala de laboratório, por aula, exemplo. laboratório, É o que importa no final. é o que importa, assim, pra gente, cara. A gente tinha alguns laboratórios bem antigos, mas, cara, a gente teve. Isso aí foi até mérito de alguns professores, cara, que os caras fizeram projetos lá que arrecadaram uma grana cara, montaram o laboratório de aerodinâmica, de materiais compósitos. Então a Unifei tá bem legal, assim, cara, bem equipada. Cara, eu recomendo. Eu sou suspeito por falar, mas eu recomendo pra caramba, cara. O Rafa, tem um outro tema também que a gente estava conversando ali no começo, e é uma curiosidade até pessoal minha. Você comentou que está fazendo mestrado no ITA.
né? Sim, sim. Do que é o teu mestrado? Cara, o meu mestrado, ele é assim, na minha área hoje, né, que é voltada para engenharia de estruturas, principalmente estruturas aeronáuticas. Então eu tô indo um pouco para o lado de otimização agora, que eu tô fazendo a Uhum. dissertação, né, para poder adicionar algumas ferramentas mais novas, né, e de programação, que eu gosto muito. Mas o meu mestrado, ele é em estruturas, né, então eu Tá. estudo fadiga de estruturas, materiais compósitos, metálicos, né. Então ele é relacionado a estruturas. É a minha profissão, né, hoje. Então Uhum. é o tema do meu mestrado E hoje. você chegou a fazer uma pós antes também? Ou é o primeiro Não, curso de especialização que você faz? não, assim, depois da faculdade, esse é o primeiro que eu faço. O que eu fiz Uhum. eu fiz duplo diploma na época que eu Ah, estava que na da hora. Unifei ainda. Eu não sei se cheguei a comentar, mas na época que Não, eu não. estava na Unifei, eu fiz duplo diploma. Tipo, a gente pegou uma época bacana, né, que eles davam lá bolsa lá pros alunos, os primeiros alunos. Aí eu fui, fiquei 2 anos na França, aí eu peguei um diploma de lá também. Então eu tenho esse diploma aí. De Mas engenharia depois mecânica disso, também. cara, esse daí é meio que engenharia geral. Tipo assim, engenharia geral com uma expertise Entendi. em materiais, sabe? Então Que da é, hora. mas vai muito na linha, assim, cara. Tipo assim, aí eu comecei a moldar a minha profissão aí, né, também. Mas aí eu tenho, né, o duplo diploma e agora o mestrado no ITA. Então é tudo mais ou menos nessa mesma linha, assim, eu dan tudo voltado para estruturas, materiais, então é tudo voltado para essa linha, assim, sabe, as coisas que eu Uhum. fiz. E aí eu vou colocando uns jabuti de programação no meio, quando eu consigo, assim vai, cara. E o que te motivou a ir atrás do mestrado? Porque assim, eu tenho alguns. Até uma dúvida pessoal minha, porque, por exemplo, eu vejo alguns amigos que fazem aquela porrada de mestrado, vai atrás de cursos de especialização e tal, e o cara, você vê que, tipo, meu, ainda a profissão, sei lá, o cara não tá ganhando o equivalente, o mercado não paga, o cara é graúdo demais, não tem espaço. Tipo, os prós e contras, sabe? De você fazer, meu, você vai Sim. fazer mais 2 anos, tem que defender outra tese. E, Não, tipo, cara, essa pergunta aí, ô Dan, cara, essa pergunta aí foi um dos principais motivadores de eu criar o meu canal, porque assim, cara, é o tipo de coisa que a gente tem que falar para as pessoas, cara. Isso aí que você falou, tipo, acontece pra caramba, assim. Eu até em conversa de WhatsApp, cara, teve um amigo meu que falou, cara, tô resgatando outros amigos do mestrado e tal. Então, é uma conversa que cara, que é necessária, assim, sabe? uhum, Principalmente pra galera que tá terminando de se formar. Cara, o que me motivou, assim, Odan, foi puramente curiosidade e buscar conhecimento na minha área, assim. Eu até cheguei já a explicar isso em vídeo, cara. O mestrado, né? Ele, tipo assim, ele tem um escopo dele e as formas das coisas acontecerem, assim. O mestrado, ele meio que ele prepara o profissional para ser para assim, para entrar no meio científico, sabe? Para ser um uhum, pesquisador, não necessariamente dentro da academia, né? Porque tem empresas que têm pesquisas também, mas o mestrado ele tem esse escopo assim de preparar a pessoa para ser um pesquisador. Isso pode ajudar a pessoa na profissão? Aliás, eu tô falando aqui só para também a gente diferenciar. Eu tô falando aqui do mestrado acadêmico, tá? Porque tem o mestrado tá, profissionalizante também. Porque assim, é outra coisa, né? Mas o uhum, acadêmico, né, que é a maioria, né? A maioria dos mestrados que tem, que o pessoal faz, é acadêmico. Então ele tem esse escopo, que quer dizer? Que, tipo assim, é, ele pode ajudar na profissão, mas ele tem a própria regra do jogo, entendeu? Tipo assim, o que é a regra do jogo? Cara, a regra do jogo é você escrever uma dissertação, é você fazer uma publicação, para eventualmente você entrar no doutorado. Tipo, ele é um preparativo para você entrar no doutorado. o foco Então, dele é acadêmico, o total. foco dele Você virar assim, pesquisador ali na universidade, dependendo. exato. Assim, é o que eu falo, não necessariamente na universidade, né, não Uhum, necessariamente acadêmico, mas ele tem sim um foco em pesquisa, né? Por que eu falo isso? Porque assim, cara, a pesquisa, se você olhar principalmente os países, Europa, né, os países mais envolvidos, a pesquisa tem muito mercado também fora da academia, sabe? Eu uhum, falo isso porque eu fiz um estágio lá na Europa numa usina nuclear,
E, cara, os caras me convidaram para fazer doutorado lá, né? Na época, pelo diploma que eu tinha lá, eu podia entrar no Que da hora. doutorado. E, cara, ia Caraca, ser que dentro da caralho. empresa, entendeu? E, cara, assim, era uma baita oportunidade. E falar pra você, cara, essa oportunidade. Tipo assim, eu me esforcei muito por ela lá na época, mas não é nada fora do comum, cara. Para as pessoas que estão no exterior, isso tem sim, sabe, esse tipo de. Então, assim, não é por isso que eu falei, né? Não necessariamente acadêmico, mas é voltado para pesquisa, né? É que hoje aqui no Brasil, né? Assim, o que eu tô falando eu não tenho dados para mostrar, mas a gente acaba sabendo, né? É Estando um lá senso dentro da comum, né? academia. É um senso comum e como eu tô lá dentro, né? A gente conversa até com os professores, tudo. Mas Uhum. o mestrado acadêmico, ele tem um foco de pesquisa. E a pesquisa hoje no Brasil ela ocorre muito na academia. Tem empresas que têm pesquisa, né, cara? Até a Embraer mesmo tem muita pesquisa, assim, lá dentro. Mas no Brasil a concentração é academia. Então, assim, cara, é por isso que eu falo, putz, cara, eu já vou emendar um monte de coisa aqui atrás da outra, Manda assim, porque bala, manda bala. essas perguntas, cara, essa pergunta, assim, como eu falei para você, cara, é muito boa e é o tipo de coisa, assim, que tem que ser falado para quem tá estudando, cara, pra pessoa ficar esperta, sabe? Uhum. Tipo assim, preparo para pesquisa, mas às vezes, é o que eu falo, né? Às vezes até a pessoa pega e fala, porque me falaram que eu sou qualificado demais e tal, mas, cara, às vezes tipo assim, você tem que mirar um pouco no jogo, na sua regra, né, cara? Putz, vai entrar na indústria, cara, indústria pede experiência na indústria, tipo assim. Então, o que eu falo pra galera, cara, não deixe de fazer estágio, não deixe de fazer um trainee, sabe? Então, essas coisas acontecem, assim, eu falo que isso aí é um problema logístico, né? Logístico no sentido figurado, que às vezes a pessoa ela acaba se encantando, vai direto, assim, na melhor das intenções, né, cara, para se qualificar e para, tipo assim, tá mais bem preparado, mas ela enfrenta um problema logístico, porque ela às vezes acaba deixando de fazer o estágio, acaba deixando de buscar um trainee, e aí, tipo assim, ela já tá com o diploma, então ela perde essa janela, que é aquela janela que as empresas adoram, que é pegar o cara que acaba de se formar, ele faz o estágio, e, cara, isso é um ganha-ganha, assim, porque o cara ganha experiência e a empresa testa o cara, né? Vê se a pessoa, né? O cara Ganha um ou a futuro mulher. líder, dependendo. Molda, Exato, né? Tipo, dentro das exato, vai necessidades. moldando. Exato, vai moldando, cara. As empresas, elas preparam muito dentro das empresas, sabe? Então, cara, infelizmente isso acaba acontecendo. E assim, pega um país como o nosso, que, tipo assim, infelizmente o investimento não é aquele que a gente deseja, né, para pesquisa e educação. Isso acaba acontecendo. Porque, cara, assim, eu falo esse caso, mas não é como se todo mundo quisesse entrar na indústria, né? Tem muita gente Uhum. apaixonada pela pesquisa, né? Mas aí às vezes a pessoa vê, cara, pesquisa falta verba, falta as coisas, e é complicado, cara. Então, tudo isso tem que ser posto na balança, Sim, assim, sim. sabe? Não, e até surge uma dúvida consequente disso, porque aí, né, você tem mais propriedade para falar. A impressão que eu tenho é que vale a pena você não começar o mestrado logo depois que você termina a faculdade. Tipo, primeiro você vai ali, faz um estágio, ganha experiência, ganha. é, o- Abre essa primeira ponte de contato com a galera da indústria ou do mercado de trabalho, se é para onde você quer ir. Aí, enquanto você tá lá, você começa a almejar, tipo, fazer uma pós, um mestrado, coisa do tipo, porque vai complementar o teu currículo de trabalho, não é nem mais o currículo educacional, Sim, falando de uma forma mais grosseira assim. Mas ele, tipo, talvez a galera da própria indústria te incentive. Só que se você já chegar com a experiência da graduação, mais um mestrado, às vezes emenda um doutorado. Aí, a hora que você chegar no mercado, primeiro que você já está relativamente velho, e não sei se talvez isso existe, os caras já olham para você com uma cara do tipo, meu, eu não vou conseguir te moldar para o que eu preciso, porque você já tem muitas certezas, muitas verdades sim, tatuadas na tua pele, sabe? Tipo, uma sim. coisa bem. E às vezes, Odan, até o desafio não é compatível, cara. Não é mesmo, as mesmas sendo a mesma área, o cara fez doutorado em estruturas.
cara, ele chega, o desafio não é compatível, porque o modus operandi é diferente, assim, sabe? Uhum. Mas, cara, desculpa, qual que era a sua pergunta, sua linha de raciocínio do início? Sobre fazer o estágio primeiro. Isso. Ah, Cara, assim, isso, né, é uma questão muito pessoal, porque isso aí é uma escolha, né, de cada um e, com cara, assim, certeza, com eu certeza. tento sempre falar no meu canal, cara, faço esses disclaimers, porque, cara, tem gente que tem uma certeza muito grande, né, tipo assim, então é uma escolha de cada um. Cara, tem gente, eu conheço gente muito bem sucedida nessa questão de academia. Às vezes a pessoa se forma em 4 anos, já emenda o mestrado, já faz matéria do mestrado, faz rapidão, faz doutorado e faz tudo muito rápido. Mas, cara, tem gente assim que já tem muita certeza disso, sabe? Tem gente, cara, eu conheço gente lá no ITA mesmo, né, cara? Eu conheço gente que, cara, não quer nem saber de indústria, assim, cara, não quer nem passar na frente, Uhum. nem banco, nem nada. A pessoa quer pesquisa. Então, beleza, aí eu acho que é mais bem definido. Essa pessoa ela vai com mais certeza. Agora, cara, para quem não tem muita certeza, e eu acho que é a maioria, porque eu não tinha, assim, quando eu tava para me formar, sabe? A gente não sabe, a gente não conhece as coisas, né? E as coisas vão mudando também, né? Você entrou lá com um negócio de trabalhar com carro, você chegou no final, Cheguei, fui tipo, pra com outra aeronáutica, cabeça. É. exato, cara, as coisas vão mudando, às vezes tem lugar que tem dinheiro, tem lugar que não tem. Então, assim, por que que eu defendo que eu acho legal a pessoa ir para um estágio ou para um trainee? Porque, cara, às vezes a pessoa ela fala, não, eu acho que o mestrado é muito mais forte que o estágio. Só que é o seguinte, é uma questão de a pessoa ter aquela opção, entendeu? Porque o estágio é uma janela curta de tempo, né? É aquela janela onde você, Uhum. entre o momento que você termina suas matérias, pode ser antes, né? Tem gente que faz 2, 3 estágios, eu acho até melhor, mas o estágio é aquela janela de tempo onde você termina suas matérias até onde você pega o seu diploma. Cara, pegou o diploma, acabou. Estágio você não fez mais. O trainee, eu não fiz trainee, mas eu tenho colegas que fizeram trainee, fizeram lá o mestrado profissionalizante da Embraer. O trainee, cara, né, e até alguns mestrados profissionalizantes também é outra coisa que tem janela de tempo, que vai, tipo assim, desde da época que você pega o diploma até uns 2, 3 anos para frente, né? O mestrado é uma coisa que, querendo ou não, você pode entrar depois. Cara, eu entrei depois, eu entrei com. Agora fazem 3 anos que eu tô fazendo. Faz 3 anos que eu tô fazendo mestrado, porque eu faço uma matéria por semestre. Uhum. Eu entrei com 27. Entrei com vinte e São sete quantos anos. anos no total? Cara, então, assim, o mestrado, pelo menos lá no ITA, é assim. É, Se você trabalha, você acaba precisando estender mais. Então, eu fiz 3 anos. Eu fiz 3 anos numa categoria que a gente chama de aluno especial, que é um recurso para você estender, né, esse prazo. E agora eu acabei de me inscrever como aluno regular. Então agora eu tenho mais dois Uhum. anos. Se a pessoa entra direto como aluno regular, ela entra nesse prazo de 2 anos. Eu não sei se tem até 2 anos e meio, eu acho, não Tá, tenho certeza, mas é isso, assim, né? Então, no meu caso, eu vou acabar terminando, a minha estimativa é em 4 anos. 4 anos. Então, tá, assim, tá. como eu falei, cara, eu fui muito realmente pelo conhecimento, assim, porque é outro mundo. E realmente, tipo assim, pra me aprimorar mesmo, entendeu? Porque, cara, Mas tem que gostar também, né? Porque, meu, se você já cara, tá trabalhando, você fazer mais 4 anos num horário alternativo ainda, tipo, exige tem, muito, né? exige, nossa, não, tem que gostar, cara. Cara, é o que eu falo para as pessoas. Às vezes, se a pessoa ela quer, tipo, sei lá, alguma alternativa para crescer na carreira, cara, às vezes tem coisas até que fazem até mais sentido do que o mestrado, sabe? Então, o mestrado é aquela coisa que ele chama a gente muito pela curiosidade, pela vontade de realmente de se aprofundar, sabe? Mas, cara, isso Uhum. não faz sentido para todo mundo, né? Tem gente que tem outros vislumbres, né? Às vezes o pessoal, quero ser líder, né? Quero seguir uma carreira de gestão já mais Ah. cedo, né? Vai muito da experiência do mercado também, né? De Vai, como cara, você se vai. encontra. Às vezes você, meu, você tá numa empresa, por exemplo, a Embraer, que te dá um plano de carreira muito bem definido. Então você sabe que, meu, talvez se você fizer cursos de especialização, isso vai te ajudar, obviamente, a crescer. Sim, Tem sim. outras empresas, sei lá, meu, pensando tipo numa startup, que é um negócio super mais dinâmico, às vezes um curso mais pontual ali
tipo, te ajuda, sei lá, Sim, não, tem com N certeza, cara. fatores. Com certeza. Às vezes, tipo, né, que você falou, você tá num ambiente mais dinâmico, cara, às vezes é muito mais preferível você fazer, sei lá, cursos de especialização, ou até cursos curtos de tecnologia do que um Uhum. mestrado, né? E agora, por exemplo, né, que nem na minha profissão, ela é técnica, então eu consigo aplicar, né, algumas das coisas na profissão. Então, assim, uma coisa vai motivando a outra, no fim das contas, né? Então é muito nessa ideia, assim, o Dan. Ô, Rafa, e como que foi entrar no ITA? Tipo, questão de prova, não sei, pro mestrado tem a pegada militar também? Porque nos Hum, episódios que a gente teve aqui, a galera comentou, né? Tipo, tanto o ITA quanto o IME, que eles tiveram que fazer, porra, prova sim, física, que tinha limites de idade, tinha várias restrições ali. A rotina louca também, né? De às vezes fazer tarefas militares, coisa do tipo. sim. Cara, assim, o mestrado acadêmico do ITA, cara, eu até falo para algumas pessoas, o pessoal procura bastante perguntar isso daí, e, cara, ele não é tão difícil no mesmo nível para entrar na graduação do ITA, sabe? Eu diria que, tipo assim, a pessoa que se esforça, ela consegue entrar no mestrado acadêmico porque, cara, até a prova ela é um pouco mais simples, o processo seletivo mais simples e, no geral, a concorrência é menor, né? A graduação do ITA, a gente sabe a fama, né, cara? É difícil e, cara, tem gente que faz cursinho, 1, 2 anos. O mestrado não, cara, em termos de prova, ele é bem mais tranquilo. Tem até, cara, se você procurar na internet, tipo assim, tem todas as provas lá, cara. Você vê que é tipo um GMAT, assim, sabe? Matemática mais simples. Tem que preparar, claro, né? Mas, cara, ela é mais tranquila do que a graduação. Não é esse monstro que é a graduação do ITA, do IME, assim, pra entrar. Para sair já são outros 500, assim, mas para entrar. Eu até tenho um vídeo no meu canal, cara, que eu falo, deixo os links das provas antigas, sabe? Mas resumindo, assim, cara, ele não é esse monstro que é na graduação, sabe? Eu acho que é muito mais factível, a pessoa que tem vontade de entrar e tal, sabe? Nesse sentido, Saquei. é Pô, que muito da mais hora. tranquilo. E vocês têm bastante contato com a galera, com os alunos da graduação ou não? Cara, não, bastante eu não tenho, mas eu tenho algum contato sim, porque, cara, tem alguns alunos de graduação que puxam matéria do mestrado, então eu fiz algumas amizades sim com Caraca. aluno de graduação, e, cara, os caras são brabo mesmo, assim, sabe? O pessoal da graduação do ITA é bom mesmo, cara, tecnicamente, assim, e Só tem os alguns crânios. alunos da graduação. Não, o pessoal cara, o pessoal realmente é muito bom, assim, então, até gosto, cara, quando tem algum aluno da graduação, até acho legal, assim, porque Que pessoal brabo. muito bom, cara, muito bom. Então, eu tenho um contato, mas é um contato pequeno, assim, sabe? Mas o pessoal é bom mesmo, cara. Puta merda. O Rafa, e como que você comentou um pouco do canal? Ele surgiu por causa do mestrado mesmo? Ou você Cara, veio com essa ideia antes? Porque assim, pelo que eu tava dando uma olhada ali que eu comentei, eu vi que você não comenta só sobre o mestrado. Você fala tipo de mercado de trabalho para engenharia no geral. Você comentou também que fala muito sobre Python. Como que ele surgiu sim. aí? Cara, ele surgiu, tipo assim, ele surgiu porque primeiro que eu gosto muito de falar, né, cara, desse mundo. Assim, eu ainda faço parte do comitê do Baja, agora eu tô com mais demandas externas, né, mas então eu conheço muito aluno, sabe, de Baja que pergunta as coisas, em competição, em LinkedIn, aí tem o mestrado e tem o trabalho. Então ele surgiu um pouco muito por conta disso. Aí, cara, assim, eu antes, né, do canal, eu tenho meus cursinhos de Python também na Udemy. Eles surgiram antes, né? E aí eu meio que fiz o canal, falei, cara, eu vou fazer o canal porque é uma coisa que eu gosto de falar e me ajuda a divulgar meus cursos, sabe? Apesar que eu quase não divulgo mais, cara, por correria Ô, com louco. mestrado e as coisas, mas tipo assim, ele surgiu muito nesse Galera, se contexto. inscreve aí então, ó. Vocês que estão vendo aqui que vocês curtem engenharia, ó. Vocês vão curtir, Pô, vai. O valeu, material dele é cara. da hora. Valeu. Não, valeu, cara. Vou deixar o Depois link na eu, descrição, hein? Pô, valeu, cara. Mas ele surgiu muito por isso, Dan. Tipo assim, o curso, cara, eu acho que o curso ele surgiu até de uma maneira mais interessante. O canal ele surgiu um pouco porque eu gosto do tema
e porque é uma maneira também de eu divulgar meus trabalhos, né? Então ele surgiu Uhum. muito por isso. O curso, cara, surgiu de uma forma mais interessante. Meus cursos, eles são a Curso de baixo Python, custo, você disse. os cursos de Tá. Python, é. Tem um de Python e tem um de Python que é para elementos finitos, que eu misturo um pouquinho de estruturas e Python, assim. É tudo, tipo, baixo custo, assim, mas, cara, ele surgiu lá no meu trabalho. A gente teve um período, né, depois desse contexto aí que a gente teve, né, da pandemia, a gente teve um período que várias empresas passaram, que é o chamado layoff. Eu não sei se você já ouviu falar, né, no layoff, né? Mas até talvez o pessoal que não sabe, o que é o layoff, cara? Que aconteceu com muitas empresas brasileiras durante a pandemia. A empresa, ela deixa o funcionário, tipo assim, de férias, como se fosse uma férias não remunerada aí por um período de 2 a 3 meses, para poder ter uma redução de custos, assim, né? Uhum. É um recurso, né? É um recurso que as empresas podem usar, e muitas empresas no Brasil usaram, porque, cara, para evitar demissões e tudo mais. E, cara, esse aí foi em 2020. Cara, esse período foi tenso, assim, foi muito tenso. Ficou todo mundo morrendo de medo, né? Não sabia o que ia acontecer, se Pô, e ia sem ter receber demissão. ainda. Você fica sem receber, tipo assim, cara, é um período de muito, muito tenso, assim, foi um período muito tenso. Então o que eu fiz, cara, eu comecei a inventar coisas, assim, para não ficar parado, sabe? Aí, tipo, Python é uma coisa que eu já mexo desde 2015, no meu primeiro estágio. Falei, cara, quer saber? Vou fazer o curso na Udemy. Aí comecei, assim, tipo, de hobby, né? E foi, cara, foi crescendo, crescendo. Até hoje tem um público legal que vem de lá, Que da hora. que Você tem depois quantos vai para o alunos lá, canal. mais ou Cara, menos? eu tô com um pouco mais de 5 mil. Caraca, bastante Então, gente. cara, tem um público bem legal, assim, cara. E aí eu tenho o meu de elementos finitos, que é o meu jabuti lá de estruturas que eu coloquei. E esse a galera. Cara, esse tem uns 500 alunos e a galera curte pra caramba, assim, porque é um material mais aprofundado, tento passar de uma forma simples. E o canal surgiu depois disso, cara. Surgiu um ano e meio mais ou menos depois, porque eu, cara, queria divulgar mais minhas coisas, né? Uhum. E até, não sei se eu posso até fazer jabá de outro Claro, canal claro. aqui, mas é um cara muito gente boa, cara. Talvez valha a pena eventualmente se falar com ele. É o Matheus Jorge, do Oficina Intelectual. Ele Vou dar uma fez, tipo, pesquisada. dá uma pesquisada, cara. É um canal bem legal também, assim, de engenharia. O dele é mais específico de engenharia mecânica. Aí ele me Uhum. chamou para dar uma entrevista pro canal dele. Foi coisa mais rápida, né? Tipo, mais um outro modelo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, acho que eu vou criar um também, sabe? Aí assim foi, cara. Assim foi. Criei Que e, da hora. cara, como eu falei, né? Eu adoro falar sobre o assunto, né, cara? Faculdade, mestrado, trabalho, eu curto pra caramba. Então, pra mim fez muito sentido, assim, cara. Cara, o que eu achei massa é que, tipo, eu me identifico muito que você pega e faz as coisas, né? Você tá com vontade, caraca, eu vou. Na pandemia, no comecinho ali, em 2020, eu dava aula de programação antes, e aí eu falei assim, meu, um monte de gente sendo demitida, etc. E aí eu lembro que eu lancei uma plataforma, eu fiz, tipo, tudo. Montei as aulas, montei a plataforma, porque eu tava estudando também. Eu falei assim, meu, deixa eu ver como que monta uma plataforma aqui de videoaula. Aí montei o negócio lá, foi bem, bem da hora. E realmente, tipo, sei lá, pra gente que tá no começo de canal, nosso canal ele tem o mesmo tamanho praticamente, galera. A gente tem que quebrar a cara o tempo inteiro. A gente vai lá, Sim, dá a cara a tapa e dane-se. Tipo, tem que sim. fazer acontecer. E assim, tipo, é da hora ver que, de certa forma, tem a dor latente em alguém, né? Porque Sim. se não tivesse, o pessoal não tava assistindo os vídeos, né? Ah, sim, cara, com certeza. E, cara, o que eu falei que eu dei uma maratonadinha no seu canal, né, cara? O vídeo da menina que fez jornalismo, do cara que é advogado, pessoal do ITA e IME. E, cara, isso aí para as pessoas que não. Cara, tem gente que não tem informação, né? Ah, Tem gente que não tem informação, cara, que nem eu mesmo, né? Eu falei pra você, cara, eu fui a primeira pessoa da minha família inteira que pegou um diploma universitário. E minha família não é pequena, minha família é gigante. E não uhum. tinha ninguém, cara, não tinha o Que tio, não fera, tinha velho. ninguém que Parabéns. sabia. Tipo assim, então você não sabe, não tem ninguém que fala, não, vai pra faculdade e tal, não tem, entendeu? Às vezes não tem. Então, às vezes, um canal, cara, como o seu, assim, cara, pra quem às vezes não tem informação em casa, é muito bom. Você chega, você olha uma pessoa que foi, isso é muito bom, sabe?
Então é um pouco dessa mesma ideia assim que você tem de tipo assim, cara, deixa eu falar, né, como que foi e tal. Vai que E, inspira, né? exato, às vezes se você inspira uma ou outra pessoa, né, ou pelo menos passa a informação, já tá ganho, assim, sabe? Isso é bom, cara. Cara, você sabe, né? Se expor é uma coisa difícil, assim, cara. Não é fácil, assim. Difícil. Principalmente, cara, a gente já trabalha, a gente já tá no mercado, tipo, aí tem os chefes, né? Então é uma coisa que dá um certo receio, dá um certo medo, mas por outro lado, dá um prazer também, né, cara? Você vê que tem gente que. Cara, tem cara que entrou no ITA assim, que falou, oh, nossa, eu vi seu vídeo e tal. Eu falei, pô, da hora, cara. Eu falei, pô, legal. Assim, é bom, sabe? Você vê que o pessoal precisa, né, da informação, assim, cara. Massa, até porque, tipo, meu, de certa forma, eu até tava pensando esses dias, cara, quando eu tava durante a faculdade, se eu tivesse, pior que eu já tinha essa ideia de lançar o canal, só que eu não sabia o formato, né, de como que eu vou fazer. Eu sempre quis conversar com pessoas, mas não tinha nada desse negócio de podcast, e daí ano passado, tava vendo a Podpah, sei lá, Flow, qualquer era dos dois, aí eu olhei e falei assim, caralho, esse era o formato que eu precisava. E, tipo, tinha 4 anos que eu tinha ideia. Talvez naquela época teria sido muito mais fácil conversar com a galera, tipo, mostrar dentro, né, da faculdade, porque era a minha rotina, hoje não é, então muitas das coisas acabam sendo mais difíceis, né? Eu tô falando de coisas que aconteceram comigo há 7 anos, dependendo, numa conversa, e porra, a faculdade já muda, veio a pandemia ainda, né? Então, Sim, cara, sim. Não, mas, cara, muito da hora que você trouxe essa ideia, porque, cara, tipo assim, se você pega, até uma coisa que na época que eu criei meu canal, eu falo, cara, falta um pouco podcasts de engenharia, ou talvez, ou falta ou tá muito pulverizado ainda, sabe? uhum. Então, cara, essa eu acho uma ideia muito boa, cara. Eu gosto muito de ouvir podcast. Se você pega a programação, cara, tem a Lura, tem o Fábio Akita, tem uma galera muito legal, mas não tem muito assim de engenharia e não tem muito igual o seu é voltado para vários cursos assim em Sim, geral, né? sim. Para ambiente universitário e Eu vejo coisa muito nichada, pelo menos falando de faculdade, tipo, ó, eu vejo pessoas que têm canal de psicologia. Ah, como é a minha rotina na USP, psicologia, como que é o psicólogo. Então, tipo, bem nichado mesmo na psicologia, ou tipo, na arquitetura. Nunca vi algo mais global. sim. O Rafa, só deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na verdade, eu tenho uma última pergunta, tá, pra te fazer, mas antes dela, eu quero saber, tem algum outro tópico que a gente não passou que você acha pertinente da gente falar? Cara, é até complicado, assim, porque tem tópicos que você vê que eu gosto de falar, né, cara? Mas assim, Dan, eu acho que os tópicos principais, cara, a gente já passou, assim, tipo assim, cara, as dicas, né, que eu falei, é o que eu acabo falando no meu canal. Cara, eu acho que tá bem bacana, assim, a Boa. princípio, que eu E ó, falo pra galera ficar nem bem é tão informada aí. surpresa. Oh, desculpa, deu uma Manda cortada aqui no bala. que você Não, falou. não, manda bala, manda bala. Foi mal, te interrompi aí, não tinha Não, visto. tranquilo, cara. Você falou que você já tinha visto alguns vídeos, então se você viu eles até o final, você deve manjar qual que é a última pergunta. Se você tivesse uma dica ou um conselho para quem tá querendo entrar na faculdade aí, fazer engenharia mecânica, ou também questão de mestrado, né, dando uma estendida para algo mais contemporâneo, atual para você, qual seria? Sim. Cara, se eu tivesse um conselho, cara, o meu conselho é assim, putz, vai ser vários em um, assim, sabe? Mas, cara, a primeira coisa, eu acho que a pessoa ela tem que escolher alguma coisa que ela tenha vocação para fazer, né? Eu sempre defendo muito que ela tem que estar sempre de olho no mercado, porque é importante e é mesmo. Mas ao mesmo tempo, cara, né, para as pessoas assim que ainda estão decidindo o que fazer com a engenharia, o meu conselho é um que parece clichê, mas eu vou explicar ele depois, mas vai para aquilo que realmente te brilha os olhos, assim, sabe? Porque, né, pelo menos pegando nas engenharias, mesmo que, por exemplo, putz, cara, não se prende muito ao mercado de tipo, não, só quero automobilístico, ou por exemplo, hoje, né, você pega, tem coisas muito em alta, ciência de dados e tudo mais, às vezes a pessoa, ela mira muito só, tipo assim, não, vou ganhar dinheiro com isso, mas assim, cara, o meu conselho é que assim, mira naquilo que te brilha os olhos,
e faça o melhor que der, assim, vai para o melhor lugar, com a melhor formação. É claro que tem, né, cada pessoa sabe das suas dificuldades, mas, cara, faz o melhor que der, porque quando chegar lá na frente, independente da sua escolha, né, se você tiver uma boa trajetória, você vai ter as ferramentas ali para poder se virar, sabe? Então, acho que esse seria o meu conselho, assim. Brabíssimo. Ô, Rafa, meu, prazerzaço te conhecer. Muitíssimo obrigado por topar participar aí e compartilhar um pouco da tua experiência. Galera, não esqueçam de se inscrever no canal dele. Vocês que ficaram interessados aí, dá uma xeretada lá. Qualquer dúvida, podem mandar lá pra ele também. Olha eu terceirizando a resposta aqui. Manda bala, não, podem mandar, cara. Eu sempre que eu vejo lá, eu vou respondendo a galera, assim. E, meu, brigadão. Galera, também, né, se vocês gostaram do episódio, se inscrevam aqui no Prezado Zero, deixa like, compartilha com os amigos, com a avó, com o papagaio, com todo mundo. E, Rafa, tamo junto, brigadão, velho. Não, da hora demais, Dan. Cara, muitíssimo obrigado pelo convite. Como eu falei, né, eu já dei uma maratonada no seu canal um pouco antes de você fazer o convite, então super feliz, super honrado. E espero que a honra galera toda tenha minha. curtido, cara. Tamo junto. Boa, foi bom demais, foi bom demais. A galera tenha curtido. E, cara, tô em aberto aí pra quaisquer outros convites, ou quiser bater um papo aí também. Bora, eu Tamo topo junto qualquer aí, cara. coisa. Demorou, Vamos marcar sim. Não, Fechou. demorou. Muito bom, muito bom. Valeu. Tamo junto. Valeu demais. Valeu, Abraço, galera. Até o galera. próximo episódio. Falou, Rafa. Valeu. Valeu, abraço.